Você já se sentiu injustiçado? Alguma vez na vida, assim, algumas pessoas fizeram algo para você que você ficou muito nervoso, chateado, que você não merecia aquilo que aconteceu? Pois é disso que o vídeo vai tratar essa semana, sobre a injustiça. Como lidar com isso. E vamos ver a história de José, como eu disse no vídeo anterior sobre rejeição. Hoje nós vamos pegar mais a história de José, que essa história de injustiça é muito grande. E aí a gente pode pegar nessa história ensinamentos para que você que se sentiu injustiçado de alguma forma tenha saídas e tirar esse sentimento de raiva que fica. Continue acompanhando o vídeo e você vai matar essa curiosidade. E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, no Terapia pela Palavra, vamos falar sobre a injustiça, um sentimento e uma situação complicada na vida de qualquer um. Então vamos trazer aqui um caso que eu acho muito legal, que é o caso de José, José do Egito. Quem nunca ouviu falar, né, desse caso? No capítulo 37 de Gênesis, você vai ver essa história toda, você pode ir acompanhando no 38, 39, que tem lá. Mas no 37 está o cerne da história aí, para ir acompanhando. O caso de José é o seguinte, antes de começar o caso assim, de José, já começando pelo fim, na história de fato da pessoa que é realmente injustiçada, há sempre redenção naquele que é justo. Sempre. E a história de José vai nos mostrar isso. Então, como é que é a história de José? Ele foi rejeitado pelos irmãos, né? Foi jogado fora. Colocaram eles na cisterna lá. Estavam ainda pensando se matavam ou não o irmão. E aí o mais velho disse, não vamos matar ele não, vamos jogar ele lá. E aí, passando pessoas pelo deserto ali, viu José, e José então foi pego por essas pessoas e foi vendido como escravo lá para o Egito. E aí ele foi trabalhar na casa de um oficial do faraó que chama Potifar. E nessa casa lá ele estava indo muito bem, bom trabalho, e a esposa desse Potifar queria alguma coisa com ele, né? Queria ter relações sexuais com ele. E ele negando e sendo fiel ao oficial, né, ao Potifar. Então essa mulher ficou muito enfurecida. O que ela fez? Criou uma situação para poder culpá-lo, né, para falar que ele estava tentando alguma coisa com ela. E aí os guardas lá da casa pegaram ele, o Potifar ficou muito chateado, muita raiva, né, do José ter tentado alguma coisa com a esposa, então mandou prendê-lo. Ele ficou 2 anos na prisão, e nesses 2 anos na prisão ele conheceu o copeiro-chefe e o cozinheiro-chefe. Essas duas pessoas tiveram sonhos, José traduziu os sonhos delas, uma dessas pessoas acabou morrendo, que era até a tradução do sonho, que foi o cozinheiro-chefe, o copeiro-chefe ficou vivo e foi liberto da prisão, como era a tradução do sonho que José deu. E José disse, quando você voltar para lá, lembre-te de mim com o faraó. E aí, de fato, o faraó teve um sonho, ele ficou muito incomodado, né, que eram 7 bois magros com 7 bois gordos, depois com as espigas de milho, né? E ninguém conseguia decifrar o sonho. E aí o copeiro-chefe lembrou de José e falou, olha, não tem um cara lá na prisão que decifrou meu sonho e decifrou certo. Então, chama ele. Aí o faraó chamou o José e José decifrou o sonho. E o faraó achou ele muito sábio e falou, olha, daqui para frente agora você vai ser governador do Egito, ou seja, acima de você só vai ter eu no trono.
Então, olha as histórias de redenção para aquele que é justo. Ele não ficou lamentando a injustiça, fez aquilo que era o certo e uma hora a justiça acaba acontecendo. E em Gênesis 41, no verso 40 e 41, a gente vê aqui, ó, que Faraó fala para José: administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais o Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Olha, José, agora que foi julgado numa cisterna, era escravo, ficou preso 2 anos, agora era no Egito, que era o país ali na época, né, um império maior na época lá. Ele era o governador e abaixo dele, acima dele era só o Faraó. E aí eu quero te fazer uma pergunta: como é que você reage à injustiça? Você fica só muito raivoso? Por que isso aconteceu comigo? E fica tentando fazer justiça com aquele que te injustiçou? Ou tenta fazer da sua vida um plano normal ali? Segue, fizeram isso comigo, mas eu vou seguir em frente. Importante a gente pensar nessa reação, porque aí vai saber como que você vai seguir em frente com esse ato de injustiça. Você fica deprimido? Às vezes também dá uma baixa, né? Fica chateado, deprime. Não de depressão, não, mas deprimido no sentido de desânimo. Te gera isso? Ele ficou deprimido. Ele não, Elias. Elias, ele ficou deprimido com uma injustiça que a Jezabel estava fazendo com ele. Então, cada um vai tomando um rumo aí de sentimento que cria em relação a um ato de injustiça. É claro que sofrer uma injustiça é ruim, e isso pode gerar um sentimento muito de raiva, difícil para a pessoa que sofre o sentimento, né? Desse ato de injustiça. A gente vê o caso, por exemplo, José, ele foi escravo e ficou preso 2 anos, ou seja, a injustiça é muito ruim. Né? Ele sofreu consequências por uma coisa que ele não fez. Temos o caso de Daniel, né, que ele foi jogado na cova dos leões. Armaram para ele, porque tentaram achar coisas contra Daniel para que ele fosse deposto do cargo que ele tinha. E aí as pessoas que estavam tentando achar alguma coisa não achou nada, então teve que criar. Então fez com que o rei lá criasse uma lei que não pudesse orar, tinha que só reverenciar o rei. E aí, como Daniel foi fiel a Deus, sempre orando, olha, não era para ele estar fazendo isso, ele fez. E aí era a punição, ele foi para a cova dos leões, ficou lá e nada aconteceu com ele. Ele manteve firme naquilo que ele acreditava. Ele não cedeu para aquele ato de injustiça para não sofrer uma sanção. Teve os amigos também de Daniel, que foi Sadraque, Mesaque e Abednego, que também o rei lá da época queria que, ao tocar a trombeta, todos que deveriam ir para uma estátua lá e se curvar a essa estátua, e eles não se curvavam. E aí o rei, enfurecido, Nabucodonosor, colocou eles na fornalha para queimar no fogo ardente ali. Eles entraram na fornalha e nada aconteceu com eles. Para muitos essas histórias parece uma alegoria. Eu acredito que é verdade. Mas independente se é uma alegoria para você, é para trazer aqui a ideia central de que eles foram injustiçados, eles não ficaram presos na injustiça e não mudou o plano de vida deles por causa de injustiça. A ideia é essa. E aí, tanto José quanto Daniel e os amigos, né, de Daniel, mostra isso. Se eles ficassem numa posição de coitadismo, eles não continuariam no plano deles e a justiça na frente não iria acontecer. Eles não ficaram preocupados em fazer justiça com aqueles que estavam fazendo um ato de injustiça com ele. Seguiu a vida. É isso que a gente deve fazer para a vida da gente.
não ficar preso nos atos de injustiça. Muitas vezes a injustiça nos persegue, fica colada na gente porque nós guardamos um rancor. Então ficar guardando uma raiva, rancor, às vezes mágoa de alguém que faz um ato de injustiça, faz com que a gente não faça aquilo que deveria fazer para a vida da gente e seguir em frente. Então acontece que se você está guardando muito rancor, a injustiça é como se ela perpetuasse todos os dias na sua vida. E poderia não perpetuar, depende da sua escolha. Eu não citei aqui, até então, as injustiças com Cristo, porque a gente, da história de Cristo, a gente já conhece e sabe de cor e salteado, né? Tudo que aconteceu com ele. Mas Jesus sofreu injustiça não só pela condição moral e ética dele, mas também por uma questão legal. Se você olhar na história, Pilatos disse, se eu não me engano está em Lucas, eu vou colocar para vocês aqui no vídeo a citação. Pilatos falou, eu não acho nenhum crime nesse homem. Ou seja, investigou, avaliou, não achou crime e mesmo assim ele foi crucificado, foi morto. Ou seja, numa base legal da época, ele sofreu uma pena de morte por algo que não era. E moralmente e eticamente todos conhecem Cristo, também é inegável que era perfeito, sofria injustiças por chegar no ponto que chegou. E nem por isso também Cristo desistiu daquilo que era dele. E ele veio cumprir o plano que era morrer por nós, enfim. Essas histórias mostram que todas as pessoas que foram injustiçadas, elas não ficaram aprisionadas nas pessoas que cometeram injustiça, e sim naquilo que elas queriam fazer. No próximo vídeo, vamos trazer mais elementos aí, psicológicos, né, dessa postura e posição das pessoas injustiçadas e como arrumar saídas para isso. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Assim como foi no vídeo de rejeição, a roupinha vai continuar a mesma. E deixem perguntas, interajam comigo e a gente vai conversando sobre esse tema e outros mais. Então, um abraço e até o próximo vídeo.